Gênesis do capítulo 1 e o verso de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Vejam só, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Em Colossenses, no capítulo de número 1, verso de número 15, está escrito: o qual a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a terra, a criação. Deus nos fez segundo a imagem, conforme a semelhança de Cristo. Foi o desejo de Deus. Deus criou o ser humano para que ele pudesse manifestar tudo aquilo que Deus tem, que emana dele, como paz, como bondade, como justiça. Essas semelhanças do caráter de Deus, Deus criou o homem e Deus colocou nele a imagem de Deus. O que Deus é? Deus, ele não tem amor. Ele é amor. Deus não tem bondade nem paciência e qualquer outro dos seus atributos, porque ele é assim. E isso Deus colocou dentro do ser humano. Foi uma implantação. Deus projetou isso e formou o ser humano. Não quer dizer que fisicamente, até porque Deus é espírito, essa representação em barro, ela é muito elementar da glória, da tremenda glória de Deus. Mas pensa que a complexidade da alma que Deus criou, a complexidade dos neurônios que Deus fez, a complexidade do raciocínio humano, a complexidade da compreensão das coisas, nenhum outro animal tem. Deus criou no homem, por quê? Porque Deus fez uma projeção da sua grandeza de sabedoria, da sua emanência, da sua natureza. Só que todo mundo conhece a história. Lúcifer, ele era um dos querubins, um dos guardiões, né? A palavra querubim, querubos, ela vem de guardião. Ele era um dos anjos que eram dos guardiões da eternidade. E ele, um determinado momento, nos dá a entender a palavra de Deus que ele quis ser igual a Deus. Ele quis receber a adoração de Deus, ele quis receber, né, a veneração de Deus, ele quis receber tudo aquilo que Deus tinha por direito, porque Deus havia criado todas as coisas para si. E ele, como criatura, achou que ele poderia tomar o lugar de Deus. Vejam, Deus não aceitou isso. E Deus retirou ele da semelhança e glória que Deus tinha colocado sobre ele, e também do lugar de glória. Destituiu ele. Agora, a palavra de Deus nos declara que ele caiu como um raio na terra. E aonde ele veio parar, aonde ele veio sucumbir com todas as potestades, as milíades de anjos que o cercaram, ali o sentimento dele de iniquidade continuou sendo o mesmo. Ele quis roubar e minar o lugar natural de Deus. No jardim do Éden, ele tentou fazer com que o homem deixasse de ser semelhança de Deus e se tornasse a semelhança dele. Em vez de o homem adorar a Deus, o homem passasse a adorar a ele. Então a batalha espiritual, ela nasce com um entendimento, irmãos, de que quando o inimigo das nossas almas, ele quer nos tirar do foco e do propósito porque Deus nos criou. Todos nós, Deus nos criou com um objetivo, com um propósito, com uma finalidade. Deus colocou sobre a nossa vida, né? Deus depositou sobre nós autoridade sobre alguma área. Deus colocou sobre nós um projeto que nasceu no seu coração. Agora, o inimigo não quer que a gente concretize, ele quer desviar esse foco, para que a gente tenha um outro foco que termine não em Deus, que termine nele, e essa é a nossa batalha, uma batalha diária de nós ficarmos olhando para Deus ou ficarmos olhando para o inimigo, olharmos para o projeto de Deus, olharmos para o projeto inimigo, olharmos para aquelas coisas de boas que Deus nos deu e valorizarmos as coisas boas que nos deu Deus, ou nós pensarmos que o inimigo pode nos proporcionar algo melhor. Esta é a batalha espiritual. Só que observe, com a queda de Adão, nós vivemos uma situação difícil. Em 1 de João, no capítulo 5, verso 19, está escrito: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Toda a natureza
Toda a natureza, como está escrito, narrado por Paulo, né, em Romanos capítulo de número 8, toda a natureza, desde o ecossistema até as pessoas, elas estão sendo guinadas, elas estão sendo levadas a elas sucumbirem no maligno. O mundo está perecendo, o mundo está caminhando nesta direção. E nesta batalha espiritual, o ser humano está numa circunstância difícil, porque nós estamos sendo criados num ecossistema que o inimigo praticamente tomou conta. Nós fomos gerados em Deus, mas porém, estamos sendo educados, criados, projetados num ecossistema que está dizendo para nós: o que tu quer com Deus? Por que tu vai à igreja? Por que tu ora? Por que tu serve a Deus? Por que tu busca a Deus? Por quê? Porque o mundo, né, o sistema do mundo, ele está acostumado a viver sem Deus, e ele está trabalhando para que tudo não nos leve até Deus, para que tudo nos leve a aquele que está querendo dominar a nossa alma e levar também para a perdição, que quer minar o projeto de Deus. Então vejam, desde criança, o ser humano é exposto a uma batalha espiritual. Só que note bem, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo, a batalha se intensifica. É por isso que você vem para a igreja, toma a decisão de servir a Deus, e a primeira coisa que tu passa a enfrentar, em vez de às vezes um tempo, né, de alegria na tua casa, é um tempo de dificuldade, porque tem alguém que você não quer que você sirva a Deus, não quer que a tua casa sirva a Deus, não quer que você se aproprie ao passar dos tempos de tudo aquilo que Deus separou para a tua vida. Ele estava dominando a tua vida. Ele, direto ou indiretamente, ele estava ali influenciando, mas agora ele perdeu esta influência, e ele não aceita de cara, ele não aceita que esse domínio, esta influência seja perdida, então ele combate. Agora, tu está na casa do Senhor, tu começa a buscar a Deus, tu começa a trabalhar e fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, só que um determinado momento na tua vida, o Senhor começa a revelar o projeto para você. O projeto de salvação, o projeto de redenção. Deus começa a fazer você perceber que você vive uma vida melhor, que a tua família vive uma vida melhor, que Deus te libertou de tantas circunstâncias, te deu livramento de morte, tantas coisas, mas daqui a pouco teu olho começa a abrir que a tua família precisa de salvação, teus vizinhos precisam de salvação, teus amigos de trabalho precisam de salvação. Você começa a abrir o entendimento de que Deus te chamou para você servir. Você não veio para ser servido, você veio à terra para servir. E isso é glorioso, porque além do Senhor nos convocar para trabalhar, Ele ainda nos dá recompensa por nós trabalhar. Aí tu te torna um obreiro da casa do Senhor. Aí o Senhor te chama e coloca liderança nas tuas mãos. Mas aqui é que está a grande questão, porque em cada momento que tu está na tua vida, tu vai enfrentar um determinado nível de dificuldade. Não esperamos que uma criança do primário faça provas de pessoas que estão no 9º ano. Não esperamos que crianças que estão no 2º ano façam provas de quem está na faculdade. Mas quando nós chegamos à faculdade, é de supor que nós vamos enfrentar obstáculos patentes ao lugar onde nós estamos. Aí que enfrentamos muita dificuldade, porque muitas pessoas vêm para o ministério achando que agora vão descansar, achando que agora vão parar, achando que a carga vai diminuir. Pelo contrário, quando tu se propõe a fazer a obra de Deus, a carga vai aumentar, as dificuldades vão aumentar, os problemas vão aumentar. Mas tenha em mente que da trajetória do 1º ano até tu chegar à faculdade, houve um investimento na tua vida. Talvez você não percebeu, mas o Senhor investiu na tua vida. O Senhor fez pessoas investirem no teu ministério, investirem na tua caminhada. E vejam só, naquele momento em que você está prestes a sair deste nível,
Aí o inimigo não quer que você continue na tua caminhada, porque agora você não só vai servir a Deus, mas você vai começar a exercer um outro nível de influência sobre outras pessoas. Você está numa outra condição de preparo, você está numa outra investidura sobre você, e tem condições de fazer muito mais para a obra de Deus. Então, querido amigo, querido irmão, a batalha espiritual, ela se apresenta nesse entendimento, o entendimento de que é uma luta do inferno contra a igreja, é uma luta do inferno contra nós, é uma luta contra o teu ministério. E abra comigo em Efésios, e esse é um dos textos que nós não podemos deixar de ler sobre batalha espiritual, capítulo de número 6. Paulo, ele nos traz uma declaração implícita que está aqui narrada. Ele está falando sobre a vida cotidiana no âmbito familiar, no âmbito profissional, nos seus relacionamentos. Mas agora ele vai concluir esse pensamento, ele vai falar da maior das dificuldades que a gente tem. Batalha espiritual. Olha o verso de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais. Fortalecer, esta é a chave. Nós precisamos nos preparar com fortaleza espiritual no nosso ministério. É um alerta do homem de Deus, fortalecer. E para que fortalecer? Fortalecer em armaduras para nós resistir a esses ataques que virão em nossa vida. Só que vejam só, a batalha espiritual, ela é no mundo espiritual gerada, mas ela é manifesta nem sempre no mundo espiritual. Normalmente ela é manifesta no mundo material. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Paulo falou isso, eu creio naquilo que ele falou. Nós somos compostos dessas três partes. Uma, é essa matéria. Segunda é a casa, o lugar que Deus separou para morar dentro de nós. A nossa sede da consciência, a nossa alma, sede de consciência que pode ir para a eternidade ou pode ir para o inferno. E nós precisamos fortalecer não somente o nosso corpo físico, mas fortalecer a casa de Deus e fortalecer a nossa alma. Por quê? Porque o diabo ele luta para tentar, querido obreiro que está me escutando, colocar desânimo no teu coração. Porque o diabo, ele luta às vezes para tentar colocar, às vezes, interpretação errada daquilo que Deus está comunicando, através do nosso líder, através da pessoa que trabalha conosco. Ele comunica algo, mas aquilo parece soar diferente no nosso ouvido. Vejam só, se foi com Eva e com Adão, o que sobra para nós? Se o diabo usou essa estratégia para mudar as frases que Deus tinha colocado para Adão e Eva, não vai usar para nós? Com certeza que sim. Mas só isso? Não. A batalha espiritual, às vezes ela nos ataca. Às vezes ela ataca a esposa, às vezes ela ataca o filho, às vezes ela se lança materialmente e começa a queimar tudo dentro da nossa casa. Daqui a pouco você enfrenta problema com o teu chefe, a pessoa que sempre te ajudou, que deu promoção para ti, que te deu um emprego, que investiu em você, que acredita em você, mas daqui a pouco se azeda com você do nada. Parece que se volta contra você do nada. Agora Paulo vem dizendo para nós esta informação: você não tem que lutar contra pessoas. Você não tem que lutar contra a pessoa e sair brigando com todo mundo, porque você precisa ter o teu olho espiritual aberto
E o poder de Deus, ele nos ajuda a nós termos os olhos espirituais abertos e nós começarmos a prestar atenção nos sinais e entender o que é que está acontecendo, o que é que está vindo para nos atacar. Deu uma crise de choro do nada na esposa, é só os nervos, será que está acontecendo com ela? Deu uma crise de ansiedade no filho, será que aquilo exatamente é uma crise de ansiedade? Deu um problema que lá dentro da tua casa parece que ninguém dorme mais. Ei, será que o inimigo não está atacando dentro da tua casa, tentando roubar tua paz, tentando tirar teu foco da obra de Deus, tirar o teu tempo que você estaria descansando e pensando o que tu vai fazer lá na congregação, o que tu vai fazer no ministério? Às vezes é o inimigo tentando lutar contra você. Para quê? Para tentar tirar você do teu propósito. Mas eu glorifico a Deus por nesta noite tu está aqui nesta casa de oração, tu ter parado para escutar esta palavra em algum lugar, porque eu tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo está te renovando e dizendo para você: não desista, tua luta não é contra as pessoas elas podem ser melhor, elas podem mudar, o que está faltando é Deus entrar na vida delas, é elas terem um novo ânimo na presença de Jesus. Batalhe espiritualmente, não tente vencer pelas tuas mãos, não tente vencer pela tua mente, senão você não vai ir longe, você vai parar, e o inimigo até pode fazer você desanimar a caminhada.